Pronto, começamos. Gente, finalmente essa live. Eu só dizer para vocês que quase que a gente não consegue gravar essa live, porque a gente ficou aqui nos bastidores conversando 2 horas. E aí quase que a gente não grava esse vídeo, mas nós temos um assunto importante para conversar com vocês. Então a gente resolveu falar desse assunto aqui. Eu vou introduzir, depois vou passar para a Jana para ela dizer as percepções dela do que a gente tem passado. Como vocês sabem, a gente descobriu, né, que está na dinâmica de Chama Gêmeas, e eu primeiro, depois logo em seguida ela também, só que ela já é casada com a Chama Gêmea dela e está passando pelos processos junto com ele. Não é uma coisa de outro mundo, mas é uma coisa que é legal da gente comentar, a gente está planejando fazer uma live com ele também, mas por enquanto essa live não acontece, que a gente teve alguns imprevistos aqui, a gente vai conversando sobre as coisas que estão vindo à tona para a gente aqui dentro da nossa jornada. E, gente, a gente veio falar com vocês sobre os ataques energéticos. Eu acho que até já deve ter falado sobre isso em algum vídeo, mas a gente vai falar de novo, porque a gente tem um exemplo concreto de algo que aconteceu com a gente. Porque a gente está num movimento muito forte de buscar essa harmonização com essa questão na nossa vida, né, gente? Se a gente veio aqui para olhar para isso, se esse assunto cai na nossa vida, não é à toa, então a gente está olhando para isso com maior amor e carinho, com maior cuidado, mas a gente percebeu uma coisa que aconteceu, que foi no dia que eu cheguei para a Janaína para dizer assim, Jana, eu quero ajuda para eu melhorar essas questões em relação à chama gêmea e tudo mais, eu ver o que ainda posso trabalhar, porque eu quero ajuda com isso, eu não quero fazer isso sozinho, eu acho que você pode fazer, tem algumas pessoas que fazem trabalhos com chama gêmea na internet, mas eu não me sinto muito à vontade, eu queria fazer com você. E ela disse, não, amiga, vai dar certo. E aí começou a vir um monte de downloads lá para ela de como ela poderia organizar um processo, né? Só que no meio disso, o que foi que aconteceu? No outro dia eu acordei muito mal mesmo, muito mal. E é um dia muito importante para mim, que é um dia que eu tenho aula de dança. E foi muito difícil para eu ter coragem de fazer aula de dança. Esse ano inteiro eu não queria fazer nada, só queria ficar dentro de casa. Então foi muito difícil ter a coragem de ir. Então é uma coisa que não ir, para mim, é tipo assim, se eu não for um dia, eu não vou nos outros. Então eu estava assim, desesperada para ir, mas sem força nenhuma para ir. E aí eu disse, Jana, eu não tô bem. E aí eu comecei a ficar irritada, não tô bem, não vou conseguir, eu não tenho força para ir. E assim, uma irritação fora de mim. Aí a Jana, não, Débora, peraí que eu vou te ajudar. E fez um processo em que ela percebeu, vocês veem aqui, o Thierry sempre vem, né? Quando eu tô gravando o vídeo, chama a gente. Aí ela fez um processo e viu que tinha um acordo com um ser aí que há muito tempo vinha cobrar algumas coisas de mim nas vidas e acabava que quando eu estava entrando nessa energia de um fluxo bom, as coisas boas acontecendo, ele vinha fazer as cobranças. Enviou para a luz e até aí tudo bem. Só que e aí eu fui, gente, ela fez o processo dela, só fazendo a propaganda do trabalho da Janaína de novo, né? Ela fez o processo dela e no meio da história eu já estava bem imediatamente ali, e aí já corri e me vesti para aula de dança. Beleza. Eu estava sem força, gente, de verdade, para nada. E aí fui. Quando foi na segunda-feira, que aí a gente foi pensar em começar a fazer os processos mesmo, né? Eu adoeci pesado. Eu adoeci pesado mesmo, com uma suspeita de hepatite A, mas assim, nada grave, mas nada grave a ponto de ser uma hepatite que me deixa à beira da morte ali, mas foi algo que durante alguns dias eu estava simplesmente já sem força para ficar em pé, nesse nível. Precisei de ajuda de pessoas que, né, são praticamente família, que me ajudaram, levaram para o hospital. Foi realmente muito pesado. Então, vocês veem, a gente ali querendo ultrapassar barreiras, quebrar determinadas barreiras para a gente conseguir avançar nessas questões internas da dinâmica e as resistências vindo, a gente ficando vulnerável e vulnerável, inclusive, a ataques também. E aí chegou no fim de semana, quando a gente foi conversar, um pouco mais, não sei se foi naquele fim de semana ou foi no seguinte, a gente foi conversar e a gente simplesmente começou a se desentender loucamente. Eu falava coisas que irritavam ela e ela falava coisas que me irritavam, e a gente, quando viu, a gente estava ali quase estapeando pelo WhatsApp mesmo. A mão estava quase voando para fora do celular, a outra também. E aí me veio assim uma consciência muito grande. Acabou, para com isso. Isso não é de vocês.
E aí eu falei, Jana, vamos fazer uma chamada de vídeo para eu te falar o que, é que eu acho que está acontecendo, porque ela entendia tudo atravessado, eu entendia tudo atravessado, e quanto mais a gente tentava pelo WhatsApp tentar se explicar, parece que a gente usava as palavras todas erradas para piorar a situação. E quando a gente fez a chamada de vídeo, não deu 2 minutos, a gente já estava rindo, porque a gente se via, e quando a gente se vê ali, a gente está vendo realmente a nossa intenção, a gente está conseguindo explicar, uma está ouvindo a outra, já pode responder. E foi quando a gente percebeu que aquilo que a gente estava fazendo ali não era nosso, era algo de fora mesmo. E aí, ali mesmo, a gente já combinou de fazer um processo assim dentro de casa para afastar coisas ruins, porque a gente viu o que aconteceu. A gente estava recebendo ataques para que toda a vida que a gente estava ali buscando conduzir esse processo para a gente avançar na dinâmica ali, algo acontecia muito pesado. Ou um estresse, a gente se desentendia, ou doença, ou uma falta de energia absurda, ou minha, ou dela, tudo foi acontecendo. Ao mesmo tempo, teve um momento de uma ruptura aí que a espiritualidade meio que deixou ela no canto dela e eu no meu, para a gente fazer os processos sozinhas e perceber que a gente consegue fazer as coisas sozinha também. Mas aí eu tive que ter essa autorresponsabilidade de me cuidar, fazendo a leitura de chakras e a limpeza de chakras com os meus processos, que abri até um curso para isso, dia 11/11, tá? As vagas são abertas, R$ 350, inclusive, quem quiser fazer já chama aí no WhatsApp. Mas, de qualquer forma, foi isso que deu um giro aqui na minha vida. Muita coisa começou a melhorar, inclusive questão de dinheiro, bem-estar dentro de casa e tal. O ponto que a gente quer trazer para vocês é da importância de olhar para essa questão dos ataques energéticos. Jana, fala para a gente como foi a tua percepção disso tudo que aconteceu, que eu acabei de contar. Como foi a tua percepção? Como é que tu sentia que estava acontecendo? Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, depois de um longo e tenebroso inverno, né, que nós passamos aqui, eu e a Débora. Verdade. Bom, a Débora já contou, né, não vou repetir o que aconteceu com ela e o que a gente estava planejando, né, a gente estava planejando essa harmonização com a chama gêmea, e aí vieram vários downloads, né, eu disse para a Débora como eu estava pensando em fazer, a gente primeiro vai fazer com ela e tudo, para depois, talvez, trazer isso, né, a público, trazer para todos vocês aqui que nos assistem. E foi incrível, porque, assim, o que eu percebi, Débora, é assim, que nesse dia que você falou isso, tanto eu quanto você, a gente ficou com uma energia muito boa. Não sei se você lembra, né? Lembra? A gente ficou, assim, num estado de graça mesmo, né? Nós ficamos muito felizes, começaram a aparecer várias sincronicidades, números iguais, horas iguais, flores, enfim, começou a aparecer várias coisas, tanto aqui como aí, né? E aí, no dia, o que me impressionou muito é que no dia seguinte, né, você já amanheceu totalmente diferente, né? Como se na noite você tivesse baixado um pouco a guarda, né, no sono, talvez, né, porque a gente no sono, às vezes, né, baixa a guarda, isso é natural, né? E ali você, acho que isso foi no sábado, né, que a gente conversou, e aí no domingo você já amanheceu mal, que era o dia da sua aula de dança, aí a gente abriu aquele processo lá do portal de cura, tudo você ficou legal, foi para a sua aula de dança, foi boa, foi tranquilo, você foi, voltou em segurança e tal. Só que, assim, o que eu acho que a minha percepção, né, o que eu acho que a gente errou, né, se é que a gente pode chamar de erro, a gente não prestou atenção nos dias que se seguiram. A gente encarou aquilo, por exemplo, quando você amanheceu doente na segunda-feira, a gente não percebeu que aquilo era energético também, que acabou somatizando, acabou. Vai perceber isso lá na frente, A gente. gente percebeu isso uma semana depois, porque você ficou doente uma semana. Foi. Na verdade, o que acontece? Eu acho que, como a gente está aqui muito ligada, e isso eu acho que as pessoas também têm que tomar esse cuidado, né? Eu e você, a gente tem essa ligação, não é à toa que a gente está aqui juntas nesse trabalho, nesse canal. Então, eu acho que, como você foi afetada, eu também fui afetada. Só que eu não percebi.
Eu não percebi. Como eu não adoeci fisicamente, eu não percebi. Então, eu continuei aqui nos meus processos. Então, eu acho que qual foi o erro? Né? Eu deveria ter me protegido aqui. Né? Então, quando eu abri, e eu acho que isso serve para muitas pessoas também que trabalham com terapia. A gente que é terapeuta, a gente não pode esquecer que a gente tem um canal aberto, a gente tem um canal mais aberto, né? Porque a gente está todo o tempo lidando com a espiritualidade. Então, a gente não pode esquecer de se proteger. Então, eu acho que o meu erro, né, como terapeuta, foi na hora que eu fiz o trabalho para você, eu não me protegi. Né? Eu acho que naquela agonia de te ajudar, porque você estava realmente num processo difícil ali, e eu sabia o quanto era importante para você ir na aula de dança, eu esqueci de me proteger. E você sabe, Débora, que eu sou uma pessoa preocupada com os rituais, né? Eu tenho meus cristais, eu tenho a minha barra de selenita, eu tenho tudo aqui, mas eu não fiz nada disso. Então, eu acho que é um alerta para todo mundo que trabalha com terapia, e mesmo as pessoas que não trabalham com terapia, ficarem alertas que isso pode sim acontecer, e pode acontecer com qualquer um de nós, né? Com as pessoas que estão, vamos dizer assim, mais despertas, ou as pessoas que não estão tão despertas, mas isso acontece, gente. Nós somos energia, né? E a gente está aqui num campo energético. E isso pode acontecer. E foi o que aconteceu comigo e com você. Eu, talvez, não tenha me protegido adequadamente, né? Você foi atacada, eu fui atacada, e a gente simplesmente não percebeu, porque você adoeceu fisicamente, e aí, nessa hora, eu não sabia mais como te ajudar, né? Porque já era uma coisa física, e aí foi quando você disse, Jana, eu vou procurar um médico, eu vou no médico, porque a coisa está muito, muito séria. Né? E é engraçado que a gente só foi perceber quando a gente se desentendeu. Foi. Né? A gente só foi perceber quando a gente se desentendeu. Né? E graças a Deus a gente se desentendeu. Sim, né? porque a gente pôde ver aquilo, né? Porque a gente percebeu que não era nosso aquilo, né? Porque Sim. a gente é sempre muito amorosa uma com a outra, né? A gente não fere, não fala palavras que possam ferir, e a gente começou a fazer isso, né? Falar coisas que eu sabia que eu ia te ferir e você sabia que ia me machucar. Então, eu acho que assim, que o alerta que... Cuidado, era como se a gente tivesse, gente, sendo... quando a gente está numa energia mais baixa, o que acontece? A gente abre espaço para o que está de fora vir aqui. Então, essas coisas, né? Esses seres, às vezes, que estão ali atacando, sabem o que é que vai machucar a Janaína, sabe o que é que vai me machucar? É como se tivesse aquela imagenzinha que a gente ouve, né? Que tem um anjinho, o diabinho, assim, dizendo, fala isso aqui, responde assim. Você parece que entra na sintonia como se tivesse... Você já assistiu aquela novela A Viagem, que tinha o Alexandre aqui atrás, né? Como se o Alexandre assim, ó, tá vendo? Ela tá dizendo tal coisa. E você, ela tá dizendo? Pois eu nem falei isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, quando você vê, você já entrou naquela energia, e nem, nada daquilo é seu. Foi quando eu despertei, eu disse, Jana, vamos fazer uma videochamada, porque isso aqui não é nosso, não faz sentido. E aí a gente saiu. E aí, gente, o que a gente queria dizer para vocês, né? E, Débora, conta uma coisa incrível que aconteceu, né? Que quando a gente estava na videochamada e a gente começou a se entender, você começou a ver uns negócios. E eu não foi, gente! Não foi? Foi sim. Na hora que a gente estava na videochamada, na hora que a gente começou a se entender, que a gente disse, é isso e tal, não sei o que. Aí começou a subir uns balões, como se fosse balão de festa de aniversário de criança. Aí eu, Jana, tu tá vendo? Tu tá vendo? Foi na hora que ela olhou assim para trás, aí eu, tu viu os balões? Aí ela, não vi nada. Gente, os balões, assim, como se tivesse uma festa. Eu achei tão engraçado aquilo, porque eu não apertei nada, não estava com a mão no celular, nem ela. Ela, na verdade, estava olhando para trás, assim, tanto que ela não viu nada na tela. Gente, foi tão engraçado, foi muito engraçado. Então, e aí, assim, eu acho que aí a gente teve a resposta da espiritualidade de que realmente a gente
né, sofreu aí um ataque, e isso é para que a gente fique esperta, né, para que a gente se cuide energeticamente. A Débora agora está com esse projeto aí da leitura dos chakras, que é muito interessante, é maravilhoso, que a gente sabe que os chakras são os nossos centros energéticos e que eles precisam estar em equilíbrio e que qualquer um deles que saia de equilíbrio, a gente sim pode somatizar, que foi o caso da Débora, né? Ela teve um desequilíbrio no chakra base e aí ela acabou adoecendo e adoecendo de uma forma que ela ficou uma semana sem poder trabalhar, sem ter ânimo para fazer as coisas. Não, e o dinheiro não entrava, e a sensação de insegurança só aumentando, e aquela, sabe, assim, a coisa assim, meu Deus do céu, gente. E aí algumas pessoas vieram, Débora, dá uma olhadinha, porque essas alterações aí nos seus exames, pode ser coisa disso, pode ser coisa daquilo. Foi quando eu fiz um processo de espelho mágico comigo mesma, eu cheguei numa situação, né, em que, por que que aquilo tinha desencadeado, né? Então, assim, nada é só uma coisa só. Então, teve a baixa energética, teve o ataque, teve também uma somatização lá atrás, né, de uma raiva que eu tive em relação a uma coisa que eu ouvi, que não gostei, que aí quando eu fui investigar no espelho mágico, era coisa da minha infância e de uma vida inteira. Então, quando eu olhei para aquilo, num dia, no outro dia, o dinheiro começou a entrar de novo. Então, gente, a gente tem que lembrar que a gente está lidando com energia o tempo todo. E que essa parte da limpeza e da proteção, até lá no curso de tarô tem um vídeo sobre a limpeza e sobre a proteção. Porque essa parte da limpeza e proteção são muito importantes, porque isso aí vai... Eu não sou muito a pessoa do ritual como a Jana, mas eu entendo a importância da limpeza e da proteção. Como você vai fazer isso, é que eu não sou tão assim, né? Tem que ser do jeito X, Y, Z. Não. Mas eu entendo a necessidade e a importância da gente sempre olhar para isso. Então, ultimamente, o que eu tenho feito mais é essa parte da limpeza dos chakras, porque já vai... É como tomar um banho, gente. Se você toma banho todo dia, é que você está limpando o seu corpo todo dia. Por que você não faz isso com a sua energia? E aí você vai deixando a sua energia acumular sujeira, 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 você fica vulnerável, e aí os ataques vêm, né? Vocês têm que entender que a gente está vivendo numa situação, num contexto, né, mundial, em que a gente está querendo elevar a vibração. E várias coisas não querem que a gente eleve a vibração. Tanto quem que não vibra na luz, né? Mas também as nossas próprias resistências. Nós internamente também temos uma série de resistências, porque a gente tem uma lealdade com o nosso sistema familiar. Então, a gente fica ali, uma parte nossa consciente quer prosperar, quer ir além, quer estar feliz em todos os campos da vida, mas uma parte inconsciente está desesperada e deixando você adoecer, ficar mal, ficar fraco, porque olha e diz assim, não, pelo amor de Deus, não vai fazer isso não, porque se você for fazer isso daí, você não vai mais pertencer, você não vai mais estar dentro desse sistema familiar. Então, assim, é preciso um trabalho interno muito grande, gente. Quando eu falo, assim, que já tem 8 anos que eu faço terapia direto, porque quem é terapeuta também faz terapia, né? São 8 anos de autoconhecimento, entendendo, buscando, resolvendo, liberando, todas essas coisas que fazem a gente ficar mantendo padrões que não são bons para a gente. Padrões de adoecimento no corpo físico, padrão de escassez com dinheiro, padrão de uma série de crenças limitantes, padrão de lealdade familiar com uma série de comportamentos que não fazem bem para a gente. Então, a gente está aqui numa resistência muito grande, eterna, de ir adiante. Então, tudo é a gente com nossa vontade de ir além e um monte de coisa forçando você para não entrar nesse fluxo, né, da prosperidade. Débora, essa dinâmica de chama gêmea é uma dinâmica de evolução, né? A gente está aqui justamente, a gente combinou estar aqui com a nossa contraparte justamente para a evolução. E aí é interessante que quando a gente resolveu fazer algo, vamos dizer assim, que eu pudesse dizer assim, nossa, agora vai, né? Agora a gente vai fazer, a gente vai, por exemplo, harmonizar a Débora com a contraparte dela e tudo, e vai trazer isso para outras pessoas, a gente foi atacada. Sim. Então, isso, para mim, mostra o quanto existem forças que a gente realmente não pode
deixar de tomar cuidado, vamos dizer assim, que existem realmente forças que não querem que a gente evolua, né? Que existem forças que querem que a gente continue aqui, nessa roda das encarnações, nessa roda de Sansara, na Matrix. E alimentando o sistema de forma inconsciente, né? Porque Exatamente. É isso que a gente está fazendo. A gente, quando está vivendo no dia a dia sem olhar para essas questões, a gente está alimentando o sistema de forma inconsciente. A gente não está nem aí, a gente não liga se o planeta está em guerra, se o planeta está... Inclusive, gente, vamos falar uma coisa aqui que eu acho importante a gente falar também. Existem várias pessoas aqui que falam da dinâmica de chama gêmea dentro de vários aspectos diferentes. E eu me identifico muito com as pessoas que falam sobre a importância da gente lembrar que a gente está construindo o que a gente chama dessa nova terra. Porque tem gente que não gosta de falar sobre isso, talvez porque não gosta da responsabilidade que isso traz. Vou falar a verdade aqui, o que eu penso sobre isso. Da responsabilidade que isso traz. Porque isso traz uma responsabilidade. A gente olha e diz assim, eu já estou tão, com perdão da expressão, lascado, tendo que olhar para a questão de relacionamento, para a questão de prosperidade, para a questão e eu ainda tenho que olhar para o planeta, pelo amor de Deus, é demais para mim. Mas sim, a gente tem que olhar para o planeta também. Sim, faz parte do processo a gente olhar para o que está desafiador, digamos assim, né? Para o que está distante da fonte do planeta também. Faz parte. Não é que você tenha a missão de ser perfeito, porque perfeito ninguém... a gente não consegue piscar o olho, acordar, pronto, agora eu sou perfeito, faço tudo. Não é assim. A gente não está... só Deus é perfeito, né? A gente está em evolução. Agora, não se afastar dessa responsabilidade, que eu não acho que seja uma responsabilidade que deveria ser única de quem é chama gêmea. Pelo contrário, é de todos os seres humanos. Porém, se a gente está aqui dizendo, não, estamos numa dinâmica de chama gêmea, para a gente fazer uma missão, e quando eu falo missão, às vezes é só estar junto e vibrando coisas boas e mostrando isso para outras pessoas, que é possível viver, ser feliz, fazendo o que a gente ama, o que a gente gosta, às vezes é só isso. Mas que seja algo que seja valioso para esse momento que a gente quer construir, de uma terra, né, que seja com pessoas felizes, prósperas, que fazem o que amam, que ajudam as outras pessoas e tudo mais, né, que cuidam do planeta, que fazem escolhas melhores em termos socioambientais também, né, é uma coisa que eu não deveria, não precisaria estar falando aqui, mas existe mas se servir de inspiração para alguém, eu acho que é válido. Todo o dinheiro que entra para mim, existe uma parte do dinheiro que é sagrado para doação. Eu posso estar desesperada por dinheiro, o dinheiro da doação é sagrado. Não adianta, não interessa. Isso é inquestionável. Já tem um tempo que eu faço isso. Então, e por que isso? Porque não é só para mim, não é só sobre mim. Quando a gente está no auge do egoísmo e a gente olha assim, não, é porque eu estou fazendo isso aqui para mim, só para ser feliz, só para eu, você está esquecendo que você não veio aqui a passeio. Você não está aqui só para ficar brincando de casinha de bonequinha. Você está aqui para ajudar o planeta a melhorar. Ai, quer dizer, então, que você só chama gêmea? Não, é todo cidadão. Mas se você chama gêmea e está aqui ouvindo conteúdo sobre chama gêmea, e você está aqui entendendo que chama gêmea é um processo que você faz parte para que você evolua, e dentro do conceito de evolução está sermos melhores conosco, sermos melhores com as pessoas ao nosso redor e sermos melhores, sim, com o meio ambiente, com pessoas diferentes da gente, com a cidade que a gente mora, com o planeta que a gente mora, e faz parte do nosso processo a gente evoluir a nível consciencial, de entender o outro, de trazer a paz e não a guerra, de ter muito cuidado com a maneira como a gente leva as mensagens, de ter um comprometimento com a melhoria desse planeta, porque senão é muito egoísmo, sabe? Ai, não, eu tô aqui, já é demais para mim olhar para essa questão de chama gêmea, porque eu não tenho compromisso nenhum com a evolução. Como assim? Você tem, sim, senhor. Se qualquer ser humano tem, por que você acha que você nasceu chama gêmea? Você não tem. Que estrelinha que estrelinha é essa? Que alegria dourada a pessoa é. Que dourado que não tem. Pelo contrário. Pelo contrário, né, Débora? Eu acho que essa dinâmica... Eu acho que a gente tem mais responsabilidade conosco, claro, primeiro conosco, mas também com o coletivo, né? Também com o planeta, como você já falou, com o coletivo, com o planeta, lugar onde a gente vive. E assim, às vezes a gente pensa, mas eu não posso fazer muita coisa, mas
aquilo que você faz, o pouco que você faz, é importante. Porque se todo mundo fizer esse pouquinho, a gente chega numa coisa maior. Né? Porque assim, às vezes as pessoas falam, mas a minha doação é tão pouca. O que eu posso fazer? Não interessa, gente, não interessa. Então, é como a Débora falou, tudo aquilo que você ganha, se você separar um pouquinho que seja, aquilo que está dentro das suas possibilidades. É lógico que você não vai poder doar aquilo que você não tem, mas aquilo que está dentro das suas possibilidades, é muito interessante que a gente comece a olhar para esse coletivo, que a gente comece a olhar para o outro e não só para o nosso umbigo, não só para nós. Sim. Né? Então, eu acho que essa dinâmica de chama gêmea traz esse comprometimento e essa responsabilidade. E eu sinceramente acho, depois que eu soube de tudo isso, né, depois que eu entendi que eu estou nessa dinâmica de chama gêmea, eu concordo em gênero, número e grau com a Débora, eu me sinto muito mais responsável, né, por mim mesma, por tudo isso que está à minha volta, e principalmente pelos outros, pelo coletivo e pelo planeta. Né? Eu sempre falo com a Débora, né, que a gente faz ações, são pequenas, mas até o fato de você usar um produto que é vegano, que não faz teste em animais, que olha para o meio ambiente, que não polui o meio ambiente, você já está fazendo a sua parte. Né? Você já está fazendo a sua parte. É pequeno, mas já é aquilo que você pode fazer dentro das suas possibilidades. Então, eu acho que essa é a mensagem também que a gente deixa aqui, né? Não só da parte energética, mas da parte atuante mesmo, daquilo que a gente veio para fazer aqui. Né? Se a gente quer realmente uma terra melhor, né? Se a gente quer evoluir como povo, né? E como coletivo que nós somos. Sim, e se tirar dessa responsabilidade, eu acho muito perigoso, porque ninguém pode se tirar dessa responsabilidade. Não é sobre só ser chama gêmea ou não ser chama gêmea. E claro, gente, que a gente também está aqui, não é nesse lugar de apontar dedo, não, porque a gente não é perfeito. Eu erro muito, a Janaína erra muito. Qualquer pessoa que você conhece, por mais que você admire essa pessoa, com certeza essa pessoa erra muito. Às vezes a gente se vê com a sensação de que não tem escolha, de não dá para fazer melhor naquele momento. A gente erra. A gente não está aqui para apontar o dedo em quem faz diferente da gente. Você tem a obrigação de fazer assim, assim, assado. Não. Não nos tirar, é diferente a mensagem. Não nos tirar a responsabilidade como humanos, não é só como chama gêmea, é como humanos de fazer algo que seja para a gente, sim, mas para o coletivo, sim. Senão você não teria encarnado na Terra, você teria ficado dentro de uma bolha, evoluindo sozinho, vibrando na mão incondicional. Você nasceu num planeta, é porque você está fazendo alguma coisa por esse planeta que seja para você, mas também para o planeta. Então, assim, se você tem consciência disso, então é importante que você comece a ter coerência no seu pensamento, nas suas ações. Porque a partir do momento que você entende que você está aqui para ajudar no desenvolvimento, para a melhoria desse planeta, você tem responsabilidade. Sim! E eu estou falando isso, gente, porque eu assisti vídeos que sabe, traz a mensagem, não, porque não é assim, porque a gente não está aqui para mudar o mundo. Todo ser humano que nasceu aqui tem que estar aqui para mudar o mundo. Ponto final. Você não nasceu aqui para ficar de brincadeira, você nasceu aqui para ajudar a melhorar esse planeta que, convenhamos, está cheio de coisa para melhorar. Se fosse aqui para ver, vim só brincar. Eu vim aqui só para ver a nave da Xuxa, ficar assistindo o Xuxa e os Duendes. Não, gente, não é assim, não. A gente veio aqui para a gente melhorar, para a gente ter voz e trazer a mensagem de que sim, precisamos fazer o melhor que a gente pode. Trazer o melhor que... Isso não significa que a gente vai pegar e vai abandonar tudo e vai viver a vida do Chico Xavier, e viver em função dos outros. Não é isso que a gente está falando aqui. Não nos tirar essa responsabilidade de fazer o melhor que a gente pode com as condições que a gente tem, né? É você dar para você mesmo, em primeiro lugar, sim, porque se você não tiver para você, você não tem como dar para o outro. Então, você fazer tudo o que você puder para você estar bem, para você prosperar, para você crescer na vida, para você estar em concordância com aquilo que você ama fazer, é você
ter um servir que ajuda outras pessoas, né, e tudo mais. É você também ajudar as outras pessoas do jeito que você puder. Às vezes não é com dinheiro, às vezes é com seu tempo, às vezes é com sua palavra, às vezes é com, sei lá, uma promoção do seu serviço. Às vezes, pode ser tantas coisas, pode ser muitas coisas, mas não tirar. Eu acho que é problemático você colocar a coisa de você tirar totalmente a responsabilidade de estar aqui a serviço de ajudar a melhorar esse planeta, porque isso não é uma condição única de chama gêmea, é de qualquer ser humano que nasceu. A gente precisa espalhar essa mensagem uns para os outros. Mas sim, a gente está numa dinâmica de chama gêmea, que a gente ouve o tempo todo, que a gente precisa evoluir. Evoluir, gente, envolve evoluir para si e evoluir para o outro, evoluir para mim, evoluir para a comunidade. E é muito simples essa mensagem. Não existe outro. Todos somos um, todos somos frutos de uma única coisa. A gente, no final das contas, é a mesma coisa. Na hora que eu estou machucando a Janaína, eu não estou machucando a Janaína, eu estou machucando a mim mesma. Ninguém gosta de machucar ninguém. Ninguém gosta de maltratar ninguém. Na hora que eu maltrato o outro, isso está voltando para mim imediatamente, porque não existe o outro. E se você acha que existe o outro, Débora, eu não consigo entender essa história de que não existe o outro. Para mim, existe o outro sim, tá? Então, se você acha que existe o outro, mesmo assim, você tem que ter muito cuidado, porque pela lei da vibração, aquilo que você emana volta para você. Então, se você acredita realmente que tem um outro, se eu emano para Jana o ódio, esse ódio, ele não vai ficar lá nela, ele vai voltar para mim e ainda volta multiplicado, porque o negócio ainda é assim, né? Vai e volta, é um bumerangue, vai e volta. Então, não adianta a gente se retirar da nossa autorresponsabilidade de fazer o melhor que a gente pode por nós e para os outros. Passado esse parênteses de 15 metros aqui do nosso livro, vamos falar de novo sobre como que a gente pode ajudar uns aos outros aqui. O que a gente pode fazer, né? Eu falei para a Jana um caso que aconteceu comigo em 2022, que eu estava fazendo uma mentoria, e a minha mentora disse assim, eu não vou falar mais com você, porque eu só estou falando com os encostos. Eu não quero falar com encosto, eu quero falar com você. Então, você vai queimar as cascas de alho dentro da sua casa, e depois que você queimar essas cascas de alho, você volta falar comigo. E nesse dia a gente fez, né, Débora? Fez, porque essa experiência que eu tive, o que foi que aconteceu? Eu estava chorando muito, gente, eu não parava de chorar. 1 minuto, eu nem sabia mais para que eu estava chorando tanto, eu nem sabia mais de onde era que vinha tanto choro, mas eu chorava, chorava. Foi quando eu fui falar para minha mentora, olha, eu não paro de chorar, parece que nada vai dar certo, não estou conseguindo ver saída e tal. Foi quando ela mandou eu queimar as cascas de alho. Gente, sem brincadeira nenhuma, eu queimei as cascas de alho. Na hora que eu acendi aquilo ali, imediatamente, vocês estão entendendo? Foi uma questão de segundos, milésimos de segundo. Imediatamente, todo aquele choro. Deu até uma sensação de vazio, porque parecia que aquilo estava me preenchendo de alguma forma. E quando saiu, eu fiquei, gente, olha, ficou um espaço vazio assim, né? Que eu fiquei, cadê? Isso aqui estava acontecendo. Então, o que realmente podia estar acontecendo? Eu senti, depois eu visualizei como se tivesse uma criança do meu lado, chorando muito, 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 muito. E eu fiquei, meu Deus, o que é isso, né? E aí, depois que eu queimei isso, ela deve ter sido encaminhada para algum lugar, porque não dava mais a vibração para ela sustentar, ficar ali do meu lado. Mas aí eu fiz esse ritual, de aí a gente, né, vai nos fundos da casa, queimando as cascas de alho até a porta da sua casa, para que isso seja levado. Depois eu jogo no lixo normalmente, se puder jogar numa grama, numa coisa assim, melhor. Mas eu fiz esse ritual. Eu devolvo para a natureza, viu, Débora? Mas é uma crença minha, assim. Tudo que eu faço, por exemplo, como eu uso gráfico, né? Eu uso gráfico para proteção, existem os gráficos para proteção. Eu gosto muito de queimar, sabe? Aqueles papeizinhos, aquelas coisas. Não gosto de jogar no lixo comum, né? Porque a gente não sabe para onde aquele lixo vai, a gente não sabe quem vai pegar aquilo ali, né? Então eu gosto muito de queimar, mas isso é meu, né? E, por exemplo, naquele dia da casca de alho, eu não joguei no lixo, eu desci e coloquei na terra, né? Joguei na terra, devolvi para a natureza. Mas isso também não é obrigatório, né, Débora? Eu acho que o que vale, eu acho que o que a gente tem que frisar muito aqui é a intenção com que a pessoa coloca isso. Exato. Né? Porque às vezes você está fazendo aquilo por fazer. Ah, não, eu vou queimar. Ah, deixa eu queimar aqui. Não, você tem que realmente colocar aquela boa intenção de que aquilo vai te fazer bem, que aquilo vai fazer efeito, que aquilo vai limpar, vai levar tudo de ruim, toda aquela vibração ruim que está ali naquele momento, que
que tudo que está ali vai ser encaminhado para a luz, se é que tem algum, vamos dizer, algum ser, alguma coisa, ou se é mesmo só forma pensamento, essas coisas. Porque também tem isso, né, Débora? A gente também tem que ter cuidado. Que às vezes a gente fala assim, tem um encosto aqui, mas às vezes você é o seu próprio encosto. Com certeza. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente é o nosso próprio encosto. Não, nasce da gente. E aí é até um ponto que eu posso falar, né? Dar um exemplo aqui para vocês. Existe um pensamento meu que eu sei que quando ele vem, se eu não barrar ele de imediato, ele vai me levar para o fundo do poço. Por quê, gente? E quem está aqui na jornada de Chama Gêmea, provavelmente alguns de vocês podem ter passado coisas semelhantes, né? Que é o seguinte: você está aqui fazendo tudo. Você faz todas as curas, você faz terapia, você faz mesa, você faz gráfico, você faz espelho mágico, você faz Theta Healing, você faz tudo está ao seu alcance, você faz. Aí você tem as consciências, libera perdão, você faz tudo. E tudo está acontecendo aqui no astral. Mas no plano físico, a mesma Débora que estava lá em janeiro é a mesma Débora que está em novembro. Então, você olha para a sua vida e diz assim, tá, beleza, eu estou fazendo todas essas coisas, mas o que é que mudou na minha vida? Nada. Eu estou trabalhando com as mesmas coisas, eu estou pagando os mesmos boletos, estou ganhando a mesma coisa do final de mês, eu estou no mesmo... na mesma situação em relação a relacionamentos, na mesma situação em relação a tudo na minha vida. O que está mudando? A gente tem a sensação de que não está mudando nada. Só que quando a gente muda no astral, mudar no astral é o primeiro lugar que a gente muda para depois as coisas se abrirem no plano físico. Só que enquanto a gente não vê a coisa acontecendo no plano físico, a gente fica extremamente frustrado. Então a gente olha, e aí, no meu caso, qual é o pensamento que eu não posso ter? Ai, minha vida está um tédio, nada muda, minha vida acabou, pronto. Quando começa a vir isso na minha cabeça, tem duas coisas. Ou eu corto esse pensamento na hora e digo, peraí, show, isso não é meu, adeus. Quer dizer, é meu, porém, né? Não é da minha essência divina. Então, eu já corto. Ou eu começo, realmente, tá vendo? Eu tô da mesma coisa. Não, eu tô ganhando mais ou menos a mesma coisa que eu ganhava em janeiro. Mas tá vendo? Não acontece nada na minha vida. Tá vendo? Eu tô aqui com os mesmos amigos. Nossa, não aparece ninguém novo na minha vida. Tá aqui, eu não conheço. Aí começa. Quando eu vejo, eu tô de saco cheio de mim, da vida, das pessoas, eu tô de saco cheio do meu trabalho, eu tô com saco cheio de ter nascido, eu tô com saco cheio de fazer terapia, eu tô com saco cheio de tudo. E aí, a minha vibração vai lá para baixo, eu abro o meu campo para... Isso já veio da forma pensamento, né? Mas eu abro o meu campo para ataques mesmo, que vão olhar e se aproveitar e vão dizer assim, que gostoso ficar me alimentando dessa energia de raiva, de ódio, de ranço, de ressentimento. Adoro. É isso que eu preciso. Também tenho raiva, ranço, ressentimento de um monte de gente. Vou ficar aqui encostada nessa bonita mesmo, porque eu tô adorando ficar aqui. Porque você pode perceber que perceba na história da sua vida, quando você passa alguma coisa desagradável com alguém, que você não gosta daquela pessoa, que você vai contar para um amigo que também não gosta daquela pessoa, mas você passa 3 dias conversando, falando mal do cidadão. Você passa 3 dias dizendo assim, fulano é assim mesmo. Não, mas tu viu naquele dia que ela falou não sei o quê? E não sei o quê, não, e comigo, que ela foi assim, assim, assada. E quando você vê, você passou 3 dias falando da pessoa. Por quê? Porque você está ali se juntando na mesma vibração. E aí você fica alimentando aquilo ali. E aí é a mesma coisa, gente, com o físico, né, com outra pessoa, mas também com o energético, que você tá ali vibrando aquilo, aí vem um serzinho que diz, desse jeito mesmo, eu também tenho ódio desse tipo de gente, não, eu odeio essas coisas. Quando eu tava vivo também era uma desgraça, não acontecia nada na minha vida, eu também ficava assim, entendeu? Aí você, uma porcaria. Aí fica ali você e o encosto ali, isso mesmo. Eu tô rindo aqui, porque eu gosto que você está mudando a voz, né? Eu mudo. Tem maravilhoso, eu estou amando, assim, porque muda a voz, inclusive. Mas, gente, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas, assim, começou de você. Começou Sim. de você entrar nessa energia da frustração, se permitir dar espaço para essa forma de pensamento que está ali atentando seu juízo, se permitir... Comece de você dá a brecha. Não adianta ficar se fazendo, porque estão me atacando. Se estão te atacando, você está dando brecha para te atacar. Eu acho que isso é muito importante a gente falar, viu, Débora? Porque, assim, eu vejo muitas pessoas falando, porque fulano fez feitiço, fulano... A gente sabe que essas coisas existem, né? A gente sabe que tem pessoas que fazem o mal, mas se a gente mantiver uma vibração alta, dificilmente a gente vai ser atingido.
A gente pode até sentir uma tristeza momentânea, que isso é natural, a gente está aqui, a gente está vivendo na 3D. Então, é natural que a gente tenha aí momentos que não são tão bons. Ninguém fica o tempo inteiro com a vibração elevadíssima, né? Tem momentos que a gente tem alguns aborrecimentos, entristecimentos, mas a gente tem que saber o momento também de rapidamente elevar isso aí. É como você falou, quando vem aquele pensamento ruim, quando vem aquela coisa, muda o foco, né? É uma coisa muito que a Maia Andrade fala e que eu gostei muito de aprender isso com ela, né? Eu tô aqui, tô num dia triste, eu tô num dia que não tá legal, aconteceu um monte de coisa ruim, que eu não gostei, que eu fiquei triste, que eu me aborreci. Aí eu fiquei ali um pouquinho naquele momento de tristeza natural, a gente é humano, tá tudo certo. Mas aí imediatamente eu penso, nossa, mas eu sou grata, porque eu tenho uma vida maravilhosa, eu tenho um marido maravilhoso, eu tenho pais maravilhosos. E aí, cara, é rápido que você sai, porque você muda o foco da tristeza para a gratidão, né? Para aquilo que você já tem de bom na sua vida. E todos nós temos alguma coisa de bom na vida, né? Nem que seja os 2 braços, as 2 pernas, a gente anda, a gente fala, a gente está aqui, ó, conversando, a gente tem internet, a gente tem luz elétrica. Então, tem muitas pessoas que não têm nada disso. Então, a gente tem, sim, muita coisa a agradecer. Então, esse mudar o foco é um aprendizado muito legal da gente fazer, né? É um exercício, não é nem um aprendizado, é um exercício muito legal para a gente fazer. Tá triste, é natural, né? Mas muda o foco, não fica naquela vibração de tristeza 30 horas, 24 horas, 48 horas, não fica, porque vai piorar. Quanto mais você ficar triste, quanto mais você der abertura, mais você vai trincar a sua aura e mais ataques você vai receber. Aí sim você vai receber ataques. Aí sim, se alguém te falar alguma coisa, aquilo vai vir como faca em você. E não vai ter nada para blindar, não vai ter nada para segurar. Ao passo que se você estiver com uma vibração alta, se você estiver vibrando alto, dificilmente aquilo vai te afetar. E foi incrível, né, Débora, que a gente fez todo esse movimento, a gente queimou alho, porque realmente a gente deixou a nossa vibração cair, tanto eu quanto você até adoeceu, aí também era um pouco natural, né, a sua vibração cair. Mas eu não adoeci fisicamente, mas eu deixei a minha vibração cair. E olha aonde a gente chegou, a gente se desentendeu, coisa que, cara, a gente se conhece já há uns 2 anos já, Débora, já tem 2 anos? Não sei se tem 2 anos, mas parece que é a vida inteira. Parece que a gente tem uma eternidade, né? A gente tem uma eternidade que a gente já sabe aí algumas coisas, né? Então a gente se conhece, se ama, se respeita, e não é nosso, a gente sabe que não é nosso isso, né? E graças a Deus, a Débora teve ali um lapso de consciência naquele momento e falou: Jana, eu vou te ligar, porque tem alguma coisa errada, não é nosso isso aí. Então, eu acho que a gente tem que realmente ficar muito alerta para tudo isso e manter essa vibração, porque acontece problema, todo mundo tem, a gente tem problemas, né? A gente está aqui, está vivendo, então a gente vai ter problema. Não adianta dizer, não, a gente não vai ter problema. Não, a gente vai. A gente vai ter os nossos desafios do dia a dia, mas muda o foco. Eu adoro esse exercício de mudar o foco. Para mim, funciona muito bem. Eu mudo o foco e a coisa, né? Agora, uma coisa é legal, Débora, de falar, das pessoas que não sei se existe alguém aqui que ouve a gente que já está com a sua chama ou que se encontra com a sua chama. Mas é uma coisa interessante aqui, por exemplo, às vezes eu estou com a vibração um pouco mais baixa, eu sinto, eu estou mais triste. O Ricardo chega, a minha vibração faz assim, ó, tuf, ela eleva de uma... Assim, ele não fez nada, ele só chegou. Ele só chegou. E o Ricardo, ele tem uma vibração geralmente alta, assim, porque ele é uma pessoa muito alegre, né? Então, ele chega geralmente brincando comigo. Às vezes eu estou tão cansada, assim, mas quando eu escuto aquilo, oi! Parece, assim, que, nossa, é uma manhã de sol, assim, na minha vida.
Então, a vibração eleva na hora, assim, é muito doido isso, né? A gente pensar que essa energia que a gente tem juntos é muito grande mesmo, é um negócio muito grande. Eu não tenho nem muitas palavras assim para explicar o sentimento, mas eu não sei se as pessoas já estão com a sua chama, mas quando vocês estiverem, vocês vão poder me dar esse testemunho. Amiga, mas dá para sentir isso sem estar com a chama também. E aí é um pouquinho mais desafiador, mas dá. Em janeiro, quando eu estava fazendo o curso Janelas da Prosperidade, eu dava aula todo dia de noite. E à tarde eu não conseguia fazer nada, porque foi bem no começo que eu tive a notícia, né, de que eu sou chama gêmea e tal, e eu pesquisava coisas sobre isso. E era muito comum a minha energia subir, mas se eu lembrasse dele, alguma coisa assim, eu ficava com o cardíaco assim, tão forte, vibrando tão forte, que eu nem conseguia fazer nada, na verdade, eu nem conseguia fazer muita coisa. E recentemente, de umas semanas para cá, tem acontecido isso também. Eu, às vezes, me conecto, né? Eu fecho os olhos, mas eu percebo que os meus mentores que estão fazendo isso recentemente comigo, antes isso não acontecia. Mas a gente conversa, às vezes eu fico visualizando como se estivesse acontecendo ali uma conversa, né? E falando algumas coisas e tudo mais. E aí, quando eu me vejo ali de frente para ele, a energia sobe também de novo, e aí eu uso essa energia que me nutriu ali para fazer alguma coisa. Então, assim, eles pegam a sensação que eu me dá assim, que você, ó, conversem aí, resolvam as coisas. Aí, pronto, resolveu. Vai cada um para um lado, eu volto mais energizada, e isso me dá energia para mandar amor incondicional para alguém, para trabalhar, para fazer outras coisas. No começo do ano, teve uma pessoa que me atendeu com arte terapia, e que ela é das terapias holísticas também, a Clarissa. E ela, gente, ela falou isso, olha, essa energia que você sente, você está desperdiçando, isso aí serve para todos nós. A energia que essa pessoa troca com você é uma energia muito poderosa e você está desperdiçando essa energia. Por quê? O que eu fazia? Eu não queria sentir, né? Porque eu pensava assim, se essa pessoa não está na minha vida e não tem nada que eu veja que vá fazer com que esteja, né? Por que eu estou sentindo isso? O que me vale sentir isso? Eu não quero sentir isso. Então, eu ficava bloqueando esse sentir através da conexão com a chama gêmea. E esse bloqueio era um... Aí a terapeuta falou, se você está desperdiçando sua energia, é para você estar usando essa energia para você produzir, e não para você fugir dela. Essa energia é sua também. Você está fazendo tudo errado. Basicamente, ela falou assim, você está fazendo tudo errado. Era para você estar se nutrindo dessa energia e colocando isso em forma de projetos, em forma dessas coisas para o mundo, e o que você está fazendo, e ela nem tem esse conhecimento, assim, de chama gêmea, mas ela veio, assim, com a informação muito... Parecia que ela estava ouvindo algumas coisas. Ela dizia assim, eu não tenho nem noção do que eu estou falando aqui para você, mas eu estou falando com certeza que vem, assim, do além. Eu disse, bom, né, deve ter algum motivo. E é muito louco a gente perceber isso, né, Débora? E assim, eu acho que é legal a gente ter isso em mente, porque a gente pode usar isso também a nosso favor, né? Porque às vezes você não está muito bem, mas você pode trocar essa energia, elevar a sua energia e conseguir fazer as coisas. Eu aqui, depois que eu descobri, né, que eu realmente estou numa dinâmica de chama gêmea com o Ricardo, eu tenho feito direto isso. Né? Eu uso, quando eu não estou muito bem, eu uso a energia dele, coitado. Eu uso a energia dele, né, para fazer as minhas coisas, né? Para às vezes até fazer coisas mais práticas, porque eu não sou muito prática, a Débora sabe, né? Eu não sou uma pessoa muito prática, né? A praticidade passou muito longe do meu ser. Né? Então, eu uso isso para fazer as coisas práticas do dia a dia, porque isso realmente me deixa muito exaurida, me deixa muito cansada. E então, eu uso essa energia para poder fazer as coisas. Então, é muito bacana isso. É muito bacana a gente saber disso. Não, e essa energia de fazer as coisas no dia a dia é o que eu tenho aprendido recentemente da importância de... Porque às vezes, a gente esquece do básico, é impressionante como a gente esquece do básico. Depois que eu comecei a cuidar dos meus chakras, a primeira coisa que me veio quando eu
percebi que a limpeza estava sendo feita, foi uma necessidade, assim, brutal de limpar o meu espaço. Então, eu fiz uma faxina que durou quase uma semana, a faxina. Porque eu não estava fazendo uma faxina de arrumar as coisas, eu estava fazendo uma faxina de pegar o anel que eu ganhei 10 anos atrás e limpar a sujeirinha que estava nele, nos buraquinhos que tem lá no anel. Era esse nível de faxina, de pegar todas as minhas coisas e limpar as minhas coisas. Vocês estão vendo que tem uma coisa que eu tenho, é coisa, né? Então, assim, mas assim, olhar para cada uma dessas coisas e limpar, e assim, com muito cuidado. Então, isso aconteceu depois que eu comecei a fazer a limpeza dos chakras. Veio uma energia muito grande, e aí você pensa, vai vir uma energia muito grande para, sei lá, eu mudar o mundo. Não, você vê uma energia muito grande para você limpar a sua casa, né? Porque quando você limpa a sua casa, você está também trazendo essa energia simbolicamente, você está trazendo uma energia de limpeza para toda a sua energia. Então, você está limpando sua casa, mas você está limpando sua alma também. Você está você está destralhando a sua alma inteira também. Mas, às vezes, você olha, eu sei que eu tenho que fazer e não faço. Por quê? Porque a sua energia já está, toda desgastada. Você não está olhando para a sua energia, para fora fica difícil de fazer, ter as ações também, né? Então, a gente precisa, eu estou falando você, mas assim, estou falando para mim também, né? Eu fiz isso o ano inteiro. O ano inteiro, eu sabia que eu tinha que fazer esse movimento de arrumar a casa, de fazer a faxina, de organizar minhas coisas, e eu não conseguia. Por quê? Porque eu precisei, você vê o que me fez conseguir? Mexer primeiro no sutil, para depois isso vir para o externo. Gente, em última instância, a gente é o sutil. Essa carne aqui é a última instância, é o material. A primeira é o sutil. Se você quer fazer um movimento contrário, você quer mudar no material para mudar o sutil, né? Você limpa o sutil que vai reverberando em todos os outros corpos. E aí veio isso. E aí, veja bem, depois que veio isso que eu organizei, aí me veio a ideia, poxa, eu vou ensinar isso para as pessoas. Então, já veio um curso ali, desse curso já vem pessoas fazendo esse curso, já vem pessoas fazendo, uma pessoa hoje marcou a sessão de leitura de chakras, já pagou a sessão de leitura de chakras, então, abriu um espaço de prosperidade da minha vida, que eu não estava abrindo, porque eu não estava cuidando da minha energia primeiro. Então, cuidar da sua energia é o quê? Limpar a sua energia, você se proteger energeticamente, que é basicamente o que a gente está falando aqui, né? E ter essa consciência e autorresponsabilidade por você, e lembrar que a gente está fazendo tudo isso pela gente, sim, para a gente evoluir, sim, para a gente ter essa experiência humana, sim, mas também para a gente compartilhar o melhor com o outro também, para a gente ter uma vida melhor, um mundo melhor. Por que você... A gente, às vezes, Diana, eu tenho a impressão que o ser humano, ele escuta só o que ele quer escutar, sabe? Quando eu vi essa mensagem, assim, de que, não, a gente não tem que ficar se preocupando com a vibração mais alta do planeta e com as outras pessoas, isso não é dever nosso. Eu fiquei assim, a gente só escuta o que a gente quer escutar, né? Quer dizer que a gente escuta que a gente está aqui para se reunir com a chama gêmea e vibrar alto. E para quê? Qual o propósito? Se não for para ajudar a humanidade, é para quem? Está fazendo isso lá em cima, então. Gente, eu também não. Enfim. Não faz sentido. Não faz sentido. Faz tudo o que a gente quer escutar? Não, cara, tem uma parte que se chama autorresponsabilidade, que a gente tem que escutar também, que a gente é responsável pelo nosso processo, por a gente viver num mundo melhor, porque esse planeta também é a gente. Se eu olho para esse planeta e digo assim, eu não tô nem aí, eu vou fazer o que eu quiser mesmo, porque vai ter uma hora que eu vou embora daqui, você não vai embora. Você vai voltar na outra vida numa situação que não vai ser tão legal quanto essa que você está vivendo, que você já acha ruim essa, que você não viveu a próxima que você vai viver quando você estiver fazendo as coisas tudo errado aqui. Tá entendendo? Aí você pega e depois fica, ai meu Deus, que vida, que coisa coisada que eu tenho. E quem sabe vem para cá, né, Débora? Vai que vai para o planeta pior. Que não é nem melhor do que esse, né? Que então, não é nem... Exatamente. Você tem que ter cuidado, gente. A gente é responsável pelo que a gente cria na nossa vida. Então, esse planetinha aqui e as outras pessoas, os irmãos, né? Eu chamo de irmão, parece. Às vezes eu tô falando sozinha comigo mesmo aqui, sozinha comigo mesmo é redundância, mas enfim. Às vezes eu tô falando aqui sozinha, eu fico assim, são os irmãos. Aí eu faço as evangélicas, né? Os irmãos. Mas é isso mesmo, gente. São os irmãos. É isso. É o irmão chato, é o irmão pentelho, é o irmão que tá fazendo guerra, é o irmão, mas é irmão, entendeu? É o irmão que faz
coisa errada, mas é o irmão. E aí eu tenho que fazer por mim? Tenho, mas eu tenho que lembrar que eu não estou fazendo só por mim. Para viver num mundo melhor, para mim, para o meu irmão, para minha mãe, que é esse planeta aqui também, né? Então, essa consciência que a gente vai expandindo é a consciência de entender que todos somos um. Tudo é um, né? Então, o que eu faço de ruim para o planeta, para não... Cara, esses dias eu fiquei tão orgulhosa desse... Eu moro num condomínio, que todo mundo que já me ouviu falar nesse condomínio sabe que eu falo aqui com o maior carinho do mundo. E aí, semana passada, a gente recebeu um prêmio do segundo melhor condomínio em termos de reciclagem. Eu não sei se era no... eu acho que se era na cidade, mas mesmo que seja, a cidade de Guarulhos é enorme. Mesmo que seja só Guarulhos, eu fiquei muito feliz, porque a gente recebeu um prêmio. Ô, Débora, nem que seja só do bairro. Do bairro, que já seja, é importante, né? Que seja só do bairro, mas que seja, né? Exato, né? Então, assim, você ser reconhecido por algo assim, porque eu me preocupo com o lixo, que eu fico extremamente incomodada quando eu vejo que uma pessoa não separa o lixo. Você está entendendo o nível do incômodo. E isso não me faz melhor que ninguém, porque eu acerto nisso de repente, mas erro em outra coisa. Eu acerto nisso de repente, mas às vezes eu não acerto o tempo todo. Às vezes eu misturo o lixo ali. Entendeu? Como que eu tô querendo dizer? Que eu não tô falando isso tudo, gente, para apontar dedo na cara de ninguém. Não é esse o propósito da gente aqui, ficar apontando, eu faço bom, você não faz. Não. É a gente ter esse espírito de coletividade, dizer assim, putz, realmente, eu preciso fazer melhor. E eu tô fazendo isso por mim, mas eu tô fazendo isso pelo outro também. Tô fazendo pelo planeta também. Porque isso não é mérito de chama gêmea, é mérito de todo ser humano. Então, assim, lembrar disso. Agora, se a gente chama gêmea, e tá o tempo todo ouvindo aqui no nosso juízo que a gente está aqui para evoluir. Evoluir envolve evoluirmos por nós e pelo lugar que a gente está, porque não existe o outro e não existe em termos de nada. Tem uma frase que eu gosto muito, que essa frase ela é uma paulada nas costas com bota de aço, que aí vamos todo mundo ouvir junto agora também, porque eu não vou receber essa paulada sozinha. Ela diz o seguinte: a maneira como você faz uma coisa é a maneira como você faz todas as coisas. Chupa essa manga. Vai dormir com essa. Vai pensar. Isso aí vai. É para refletir, é para refletir. Meu amor, isso aí vai alugar um triplex na sua cabeça, você não tá entendendo? Isso aí, você vai passar a semana todinha. Putz, na hora que você estiver olhando para a sua pia de lavar louça, que você olhou e disse assim, ai, não vou secar a louça, não. Você não secar. Aí você vai pensar assim, a maneira como você faz uma coisa é a maneira como você faz todas as coisas. O que mais que eu não estou secando na minha vida? O que mais que eu estou fazendo pela metade? O que mais que eu faço de um jeito, mas não, entendeu? Eu vou fazer uma faxina, mas as coisas pequenininhas eu não vou olhar, não. Pois a coisa que você faz é a mesma coisa que você faz. O que você está jogando para debaixo do tapete? O que você está jogando para debaixo do tapete? O que você está deixando de lado? Quer dizer, então, que as menores coisas, as mais profundas, você não olha, entendeu? Não vou olhar para isso, não. Vou fazer terapia, vou pagar alguém que faça para mim. Pois a maneira como você faz uma coisa é a maneira como você faz todas as coisas. Quer dizer, então, que você não tem a responsabilidade de fazer a coisa você mesmo? Eita, gente, isso aí aluga um triplex. Eu não concordo. Concorde não, mas só observe. Se você só observar... Não precisa concordar, só refletir, né? Só observa. Porque a sua mente vai te ajudar a chegar na conclusão que você precisa. Só observa. Só ouve o que você está dizendo, porque na hora você olha assim, não, isso não tem nada a ver. Aí na hora que você está ali, mas vem uma consciência assim, na hora que você está ali, pensando, arrumei tudo, mas isso aí eu não vou deixar para depois. Aí, quer dizer que então que eu arrumo as coisas para depois. Então tá, beleza. Aquilo que é desafiador, você deixa para depois, né? O desafiador você vai empurrando com a barriga, né? Onde em outros lugares eu estou olhando? Nossa, Débora, isso serve tanto para mim. Isso serve para todos nós. Eu já levei tanta patada por causa desse pensamento. Eu levei uma patada agora. Quando eu estou fazendo alguma coisa, por exemplo, vamos supor, o meu quebrou alguma coisa aqui. Aí quebrou alguma coisa que não dá para consertar. Aí, como quebrou, eu fico assim, não, eu vou dar uma remendadinha aqui, né? Vou remendar. Aí você já começa. O jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas. Aí você começa. O que eu ando remendando na minha vida? O que ao invés de ir lá e fazer, trocar, ajeitar, consertar de vez, eu estou remendando, deixando para depois? Você começa a ter esse pensamento o tempo todo.
Isso te ensina que é uma beleza. Ó, por exemplo, eu vou deixar a louça bonita para a visita. O jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas. Ou seja, então eu deixo sempre o melhor para o outro e o pior para mim. Não é só sobre louça, entende? É sobre tudo. É sobre tudo. É sobre tudo. Ah, eu não vou. Eu tenho uma coisa para falar com a Jana, mas eu não vou falar tudo, não. Porque, não, eu não vou ser sincera. Aí você não vai ser sincera, você não vai falar tudo, e então, o jeito que você faz uma coisa, o jeito que você está fazendo outra. Onde que você não está sendo mais sincero com você mesmo, porque o outro não existe? Onde que você não está sendo sincero com você mesmo? Né? E o que você está escondendo através desse comportamento que você tem? Ai, não, é porque eu tô com medo. Ai, não, é porque. Ah, então você tem medo aqui, você tem medo em tudo. Gente, é uma coisa bizarra, sério. Só observa, precisa concordar comigo, não. Você só observa que eu não vou levar esse triplex sozinha para casa. Não vamos dormir hoje pensando nisso, todos nós. Vocês não estão entendendo. Eu aqui com os meus carros tudo bagunçado. Arrumo depois. Passei um ano para arrumar depois. Fazer Ho'oponopono. Fazer Ho'oponopono. Eu não vou fazer Ho'oponopono de 108 contas, não. Vou fazer só uma vez só mesmo. De 45. Outro dia, gente, eu não tenho nada contra, né? Tudo bem, assim, eu não estou julgando, já julgando. Outro dia eu caí num vídeo na internet que a moça falava assim, que não precisava fazer as 108 contas, que você podia fazer quantas você quisesse. Aí eu fiquei assim, eu digo, gente, mas a minha crença não permite isso. Tudo bem, porque tudo bem, assim, eu respeito, né? Eu respeito. Mas assim, cara, se eu vou fazer o Ho'oponopono, se eu não fizer o meu japamala todinho, cara, eu me sinto roubando aquilo ali, sabe? Parece assim que eu tô roubando, não. Eu vou fazer só a metade, né? Porque já deu certo. Eu vou fazer só metade porque já deu certo. Eu não consigo. Aí quando eu caí nesse vídeo, eu digo, gente, mas por que isso está caindo para mim, né? Mas aí agora você falou, né? Aí eu fiquei pensando agora, quando você falou, eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo pela metade? Exato. Porque tudo bem, o Ho'oponopono eu faço, eu japamala todo, as 108 continhas, bonitinho, né? Mas se aquele vídeo caiu para mim, alguma coisa está ficando pela metade. Te pegou ali, né? Mas, me pegou ali. Gente, em relação a esse tipo de coisa, quando a gente fala de espiritualidade, é tudo crença, realmente. A crença dos 108 contas vem da Beth Russo, né? A Beth que veio com essa juntou o Japamala com coisa. E aí que a Beth vai pegar que egrégora para ela? A egrégora das pessoas que olham e dizem assim: tem que ter um ritual. Eu tenho que ter um ritual para eu chamar de meu e dizer que está funcionando através desse ritual. Então, ela pega todas as pessoas que entendem essa coisa dessa mesma forma e ela abraça essas pessoas. O jeito dela de fazer as coisas conforta o coração da pessoa que precisa desse ritual. O Ho'oponopono original não tem as 108 contas, realmente você faz uma vez, e aí se você faz com todo o seu coração, está suficiente. Só que a pessoa que olha e diz assim, nossa, mas aí é fácil demais, eu não acho que dá certo, não vai dar certo mesmo, porque a crença dela é de que não vai dar certo. Então, se a Beth Russo estivesse lá dizendo, gente, faz só uma vez que funciona, ia pegar as pessoas que querem fazer só uma vez, mas ia deixar de fora todas as pessoas que acreditam que, não pode ser fácil assim, entende? Então, a gente se conecta com aquilo que faz sentido para a gente. Não adianta eu criticar a Beth Russo, nem eu criticar a pessoa que diz que tem que fazer só uma vez, porque os dois funcionam. Só que o problema é, se eu acredito que tem que fazer as 108 vezes e eu faço 45, aí eu não estou fazendo uma coisa completa. Então, se eu não estou fazendo essa coisa completa, quais são as outras coisas que eu não estou fazendo completa também? Porque é sobre isso. E a experiência que eu tive esses dias foi assim, eu fazendo Ho'oponopono, estou fazendo muito Ho'oponopono esses dias, né? Às vezes de manhã, de tarde, de noite eu estou fazendo. Aí, às vezes eu estou fazendo, aí eu pego o japamala aqui, aí começa, aí durmo com a mão na continha. Aí eu acordo assim, aí tô lá segurando, aí continuo. Sinto muito, aí continuo assim. Ou seja, né, eu tenho a minha, né, o jeito que eu faço uma coisa é o jeito que eu faço todas. Então, do jeito que eu tô ali pela metade, mas eu continuo e volto e faço, as coisas que eu tenho deixado pela metade, tem uma hora que eu vou lá e finalizo. Isso é bom, né? Tô fazendo pela metade, mas eu vou lá e digo, não, peraí que eu vou finalizar. Então, tudo, essa disposição para fazer. Então, se observe.
porque você vai ver que muita coisa vai mudar na sua vida. Você vai olhar e dizer assim, esses dias arrumando a casa, eu pensei assim, vou limpar o fogão agora não, deixa eu sujar mais um pouquinho, porque é tão chato limpar. Aí, aí já vê, o jeito que você faz uma coisa, o jeito que você faz todas as coisas, assim, vamos limpar agora. Não quer dizer que você vai deixar a sua vida sujar bem, né? Trazer toda a sujeira. Deixa eu acumular a sujeira mais. Deixa eu acumular a sujeira, né? Depois eu faço aquela terapia. Depois eu penso. Cara, é muito interessante isso, né? Porque a gente começa a se observar e começa a perceber que realmente a gente acaba deixando algumas coisas pelo meio do caminho, né? Exatamente, com certeza. E aí você vai se perguntar o que eu estou deixando e por que eu estou deixando essas coisas. Não. Enfim, é isso. A gente vai observando e aí. Só que realmente, gente, das últimas semanas eu estou muito determinada. Então, para vocês terem uma ideia, que eu fui fazer a faxina aqui em casa, eu estou tão determinada a fazer uma limpeza na minha vida para abrir espaço, para abrir caminhos, para abrir para o novo, etc., que eu enfiei a mão no ralo. Tava difícil de descer a água e eu minha criada com Dona Socorro, quem vai lá e enfia a mão no ralo para tirar os cabelos. E vou, chorando, mas vou, né? Aí eu disse, vou ter que fazer. E aí eu vou lá, peguei luva, saco, tudo, peguei e fui limpando o ralo. Quer dizer, isso é muito simbólico. Você ter coragem de fazer uma coisa que você não gosta, que é chato para você, que você faz chorando, mas você está fazendo feliz, porque você está limpando profundamente o que você quer limpar, é uma outra energia no seu campo. Olha, você olha para você mesmo assim, estou orgulhosa da senhora, hein? Você está fazendo até o que você não gosta para você. E aí, Débora, deixa eu te perguntar, quantas vezes nessas 2 semanas a gente foi atacada? Não fui. Nenhuma. Nenhuma. A gente está plena, desde que você se recuperou, né, da sua doença física, né, do seu problema físico, que a gente vem fazendo, vem cuidando, e foi como você falou, a gente se distanciou um pouco para a gente saber que a gente era capaz de fazer as coisas sozinhas, né, de não ficar gritando pela outra, gritando por socorro, né? E a gente vem cuidando, você do seu jeito, eu do meu jeito. Quantas vezes a gente foi atacada? Nada, a gente só Nada. trata. A gente está se falando bem menos, porque a Jana está no processo aí de organização da vida dela também, ou da minha. A gente se fala bem menos, mas é sempre, tá tudo bem por aí, tá tudo bem por aqui. Não, tá tendo um desafio aqui, mas a gente está lidando. A gente está lidando, exatamente. E aí, e também isso fica mais leve, né, Débora? Tanto para você quanto para mim. Porque senão a gente acaba também se atropelando. Né? A gente vai sem querer se atropelando. E isso é interessante a gente ver também na dinâmica de chama gêmea, né, Débora? Também na dinâmica de chama gêmea, para a galera aqui que está, ou que já está com a pessoa, ou que não está com a pessoa, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente atropela mesmo o outro, né? E principalmente aquela criaturinha que está ali, que é o seu espelho. Então, é muito mais fácil você passar por cima. Exatamente. Né? Então, é interessante. Uma coisa que eu queria comentar aqui, Débora, eu não sei se acontece que eu venho percebendo, aliás, isso nunca mais aconteceu, mas acontecia muito comigo e com o Ricardo. E eu vi o vídeo aquela moça que você me mandou no canal do YouTube, eu esqueci o nome dela, que já é uma senhora loira. Que é a Adriana, acho que é a Adriana. E ela estava falando muito do contato físico, né, das chamas. E ela fala muito do olhar, né, mas ela fala muito do toque. Uma coisa que acontecia muito, 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 muito comigo e com o Ricardo quando nós éramos mais novos, ultimamente não tem acontecido. A gente tomava choque um no outro, de tanta energia. A gente se encostava, saía faísca, Débora. Saía faísca. Né? A gente achava assim, eletricidade estática, né? Não deixa de ser eletricidade estática. Mas por que tem aquilo ali? É energia. Energia pura. É energia pura, né? Claro, ele se manifesta no físico, né? Através ali daquela faísca, mas é energia. Né? Eu e o Ricardo, a gente se dava choque, muito choque. E aí eu lembrei, porque eu estava vendo o vídeo dela, e ela estava falando dessas manifestações no físico, né? Das pessoas que
ou estão, ou que encontraram e separaram, mas que já tiveram algum contato com a sua chama gêmea, além do olhar, né, que é uma coisa que você se conecta através do olhar e através do cardíaco, mas ela diz que tem algumas pessoas que têm algumas manifestações físicas. Aí eu achei interessante que eu lembrei que eu e Ricardo, a gente tomava muito choque um no outro. Ultimamente não tem acontecido, mas acontecia muito. A gente tomava muito choque. Essa conexão realmente, né, é bem intensa mesmo. Muita coisa. Comigo foi pouco. A gente teve. Só tem uma coisa que foi engraçada, que tem uma música de uma banda que a letra da música, o cara fala assim: eu não queria dormir porque eu não queria perder nada. E aí eu tive uma situação dessa, assim, porque eu não queria dormir porque eu tinha a sensação de que eu dormisse eu ia perder qualquer segundo, eu não queria perder de estar olhando para aquela pessoa. É muito louco isso. Mas é isso. E aí, amiga, você acha que tem mais alguma coisa que a gente possa contribuir hoje? Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso, né? A gente falou, a gente disse que ia falar bem pouco, acabou falando bastante, como sempre. Né? E eu acho que é isso, né, Débora? Eu acho que as pessoas que querem cuidar da sua energia, a primeira coisa que devem perceber são os próprios pensamentos, né? A gente deve se perceber também. A primeira coisa, antes de olhar que o outro está te atacando ou que tem alguma coisa te atacando, você primeiro tem que olhar os seus pensamentos, cuidar dos seus pensamentos. Isso eu acho que é a primordial, é a primeira coisa que tem que ser feita. E, assim, dicas simples, né? Naquele dia a gente queimou o alho, quando a gente sentiu a energia, a nossa energia estava pesada, a energia da casa estava pesada, porque você interfere também na energia da casa, isso é importante dizer também, né? Que as pessoas às vezes não se apercebem disso. Então, a energia da casa está pesada, pode contar que a sua energia também está pesada. Né? Então, a gente queima o alho. Eu acho que tem coisas muito simples de serem feitas, né? Por exemplo, um banho de sal grosso. Quem não tem sal grosso em casa? Todo mundo tem, né? Se você for uma pessoa forte, ok, toma da cabeça aos pés. Eu não consigo. Se eu tomar banho de sal grosso da cabeça aos pés, eu caio dura. Não, você tem que ter muito cuidado, porque o sal grosso, ele não vai... Não, o sal grosso, ele suga toda a energia, né? Exatamente, tem que ter muito cuidado então, com eu não posso tomar na cabeça. Eu tomo da Eu acho que ninguém pode, Jana. A informação que eu tenho é que ninguém a informação pode que eu tenho também, eu estou falando assim, porque eu já vi pessoas dizendo que tomam banho de sal grosso da cabeça para... Eu já ouvi que isso é estritamente proibido. Eu também acho. Que sobe sal grosso também não é recomendado. É recomendado você tomar um banho com lavanda. Porque você precisa repor essa energia que o sal grosso... Exatamente. Na verdade, não é tomar só o banho de sal grosso, né? Eu gosto muito, Débora, de fazer escalda-pés. Eu não tomo nem o banho, sabe? Eu coloco o sal na água, porque através dos pés você vai drenando toda aquela energia que não é legal, né? Vai deixando ali, depois joga aquilo, escoa, joga aquilo fora, e depois toma um banho de alecrim, toma um banho de lavanda, toma um banho de manjericão. Aí sim, você pode jogar na cabeça se quiser, se não quiser também do pescoço para baixo. O manjericão eu sei que pode jogar na cabeça. O manjericão eu sei que pode. Mas, assim, são coisas simples que as pessoas podem fazer para melhorar a energia. Né? Se você gosta de cristal, também é um negócio legal para ter. Eu gosto, né? Eu gosto muito de cristal. E eu tenho, por exemplo, a barra de selenita. A barra de selenita é bem legal, viu, Débora? Assim, por exemplo, a selenita ela é um cristal de limpeza, né? Tanto que ela é o cristal dos cristais, ela limpa outros cristais, ela não impregna. E você, por exemplo, se tiver um cristal que você usou para alguma coisa, você pode encostar na barra de selenita, ele vai limpar. Ela é legal assim para você passar, sabe? Passar no seu campo. Não precisa encostar, não, mas passar. Está se sentindo mais exaurida, mais cansada, é legal. Às vezes eu faço isso. No final do dia, né? Eu atendi muita gente e tal, eu estou mais cansada. Eu passo. É incrível como funciona, né? Eu gosto muito de cristal, né? Então, eu tenho também a drusa, né, de ametista, porque a drusa também ela é um transmutador de energia, então, assim, para o ambiente,
é muito legal, eu tenho aqui na minha sala de atendimento, e é isso. Eu tenho essas coisas, eu faço essas coisas simples. E eu não sei se você, por exemplo, conhece de colocar uma intenção num cristal, por exemplo, né? Que é legal também. Por exemplo, nesses últimos dias eu precisava ter foco, e eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade do foco, né? Eu tenho muita dificuldade do ritual, da rotina, eu me distraio, enfim, eu sou pisciana, né? Então, eu estou muito lá, estou muito mais lá do que cá. E aí eu coloquei eu peguei um cristal de quartzo cristal, né? Um cristal branco, que é um cristal puro, e fiz uma intenção, né? Pedindo, né, para esse cristal que ele me trouxesse foco, né? Que ele me trouxesse ali a determinação de fazer as minhas tarefas, que fosse leve, de uma maneira leve, mas que, Débora, é impressionante. Eu fiz tudo com uma rapidez, assim, eu deixei aqui na minha mesa. E é muito simples fazer isso, né? Eu faço assim, eu coloco entre as minhas mãos, né? E coloco aqui no terceiro olho, assim, peço. Não precisa muito ritual, não. Sim. Só você intencionar, né? Lógico que você não vai intencionar nada de ruim, que você não é bobo, nem doido, né? Você vai intencionar coisas boas. Depois coloco aqui no cardíaco, assim, e deixo aqui, sabe? Cara, para mim, essas coisas funcionam muito, né? Funcionam muito bem. Eu gosto muito de cristal. Então, são coisas simples que as pessoas, às vezes, têm em casa. Quem é terapeuta, geralmente tem, né? E mesmo quem não é, você sempre tem um cristal em casa. Só tomar cuidado para saber se o cristal tem boa procedência e tal, né? Enfim. E limpar depois o cristal, né? Eu não gosto de colocar nenhum cristal dentro d'água, porque tem uns que não pode, então, para evitar esse problema, eu pego o palo santo, limpo todos os meus cristais e tá tudo certo, ou então coloco na selenita. E é isso, acho que são coisas simples que as pessoas podem fazer. Quem tem pêndulo também pode fazer limpeza com pêndulo. Pêndulo é legal de fazer limpeza. Eu gosto muito também, às vezes eu faço com pêndulo. Tem muitas formas, né, de você fazer essas limpezas, essas proteções também, né? Fazer suas orações. Eu faço a oração de São Miguel todos os dias antes de dormir, já tem muito tempo. Inclusive, quem me ensinou foi a minha xamã gêmea. E eu acho assim, né, Débora, manter uma rotina, porque às vezes o que acontece? Eu estou falando isso para aqui para todo mundo, mas eu estou falando para mim também, né? Lembra quando eu falei para você, Débora, eu vou ficar mais quieta porque eu preciso fazer as coisas que eu tenho que fazer, né? E eu sou muito assim, eu começo, aí eu digo, eu vou fazer 21 dias de Ho'oponopono. Aí eu faço 10, aí no 11º, aí eu já não quero fazer, aí no 10º eu pulo, aí já faço, sabe? Aí já fica tudo bagunçado. Então, que ela está se entregando, né? Que o jeito que ela faz uma coisa, o jeito que ela faz pois estou me entregando aqui. Mas aí eu me obrigo, é isso que eu estou falando, assim, eu estou me obrigando de um modo... Se comprometendo, você está se comprometendo. Estou me comprometendo a ter essas rotinas, né, de cuidado comigo mesma. Né? Porque se eu quero cuidar do outro, eu tenho que cuidar de mim. Exato. Eu não posso cuidar de ninguém, das pessoas, se eu estiver mal. Né? Então, eu estou me comprometendo a cuidar de mim. Então, são pequenos cuidados, são simples, que é coisa de 5, 10 minutinhos e você pode fazer. E não vai, e vai melhorar. Às vezes você fala, eu não tenho como perder 10 minutos. Gente, mas não é perda de tempo. Não é perda de tempo. Pelo contrário, se você se compromete esses 10, 15 minutinhos com você, com as suas orações, com o seu aterramento, como você quiser chamar, né? O seu dia vai render de um jeito que antes da hora esperada você vai ter terminado. Débora, quando foi que a gente reuniu que eu te disse assim, amiga, já acabei tudo, estou aqui te aguardando? Tem sempre alguma coisa que a gente está fazendo. Tem sempre alguma coisa que, né? Mas hoje, a gente, 4 horas, estava todas as 2 liberadas para a gente entrar aqui e conversar com as pessoas. Pois é. Né? Então, é isso. A gente também
precisa se comprometer. Então, eu acho que foi um grande aprendizado para mim e para você, né? Tudo aquilo que a gente sofreu há 15 dias atrás. Porque serviu de alerta, né? E serviu de aprendizado. E serviu para a gente ter essa questão do comprometimento, né? Exatamente. Tentar esse comprometimento. Assim, a gente tem que fazer a nossa parte e acabou. Não tem conversa. Não tem conversa. Eu estou muito cansada. Pois então, a gente vai ter que fazer alguma coisa, que uma casca de alho, coloca um... Porque senão, gente, a gente fica se entregando, entendeu? Eu entendo. Eu sou uma pessoa que, assim, no meu discurso, em geral, eu falo muito para as pessoas assim, você não precisa se matar para fazer uma coisa que você não está conseguindo fazer, né? Essa coisa de você ficar o tempo todo se maltratando, brigando consigo mesma, reclamando, né? Não vai ajudar em nada. Então, assim, você faz o que você tem condições de fazer. No entanto, né? Se você não está com condições de fazer, aceita a condição. Porque o que é pior? É você ir lá e fazer e acabou, ou você continuar sentindo esse peso, esse estresse, esse cansaço, Você está decidindo, aí beleza. Né? Não, para mim, nesse momento, eu prefiro ficar aqui e acabar destruído, porque eu não estou com condição de fazer outra coisa aqui. Tudo bem, sem problema, ninguém está aqui para te julgar, mas você sabe que a consequência é você ficar mal, as coisas não dão certo, ficam mais difíceis, prejudica uma série de coisas. Agora, se você pega e diz assim, beleza, tá ruim, mas eu vou fazer alguma coisa para mudar e acabou, porque eu sei que só depende de mim, então você vai lá, você senta, você medita, você vai fazer os seus processos, porque não tem ninguém que faça por você. Né? A gente precisa aprender a fazer nós mesmos os nossos processos. Não é que a gente não vai poder pedir ajuda, não vai contar com ajuda, mas a gente precisa aprender a fazer a nossa parte sozinho, não ficar sempre dependendo o tempo todo do outro, porque a gente está aqui para aprender que a gente também tem essa capacidade, né? Nós temos e temos que usá-la. Né, e aproveitando o gancho, né, Débora, e quando tiver realmente muito pesado, que você não tiver condições, peça ajuda. A gente pede ajuda. Aliás, a gente tem ajuda o tempo inteiro, né? A gente tem ajuda o tempo inteiro. A gente está falando isso, inclusive, dos nossos mentores, né? Assim, exatamente. Peça ajuda. Sobre isso, dessa ajuda, né? Sim, peça ajuda. Exatamente. E nós temos essa ajuda mesmo. Então, assim, você acredita nisso, né? Você está conectada com isso, tudo isso é importante, a gente olhar. É porque a gente fica muito preocupada, né, Débora? Eu acho que todas nós, eu acho que isso serve para todo mundo. A gente fica muito preocupado com nomes, né? Mas eu não sei quem é meu mentor. Eu não sei quem é meu guia. Gente, eles não têm nome. Eles têm nome aqui para a gente, porque a gente faz questão que eles tenham nome. A gente faz questão que eles tenham uma figura materializada, mas eles não têm, eles são energia. Então, se conecta e sente essa energia. Exato. Né? É isso. É isso, gente. Viemos com essa mensagem para vocês. Espero que tenha feito sentido aí para alguém que está assistindo a gente. A gente gosta muito de bater esse papo aqui, porque é como a gente conversou, né? A gente não está aqui brincando, a gente tem a nossa parte para fazer, tanto pela gente mesmo, como pelo outro, mas também pela sociedade, pelo planeta, por tudo, por todos que somos um. Então, vamos lá, né? Mais um dia. E é isso, gente. Espero que vocês fiquem bem. E vamos que vamos. Um beijo para vocês. Olha, Tchelle, ele desce e... um beijo para vocês. Eu vou tirar aqui a gravação, viu, Jana? Quer falar mais alguma coisa? Não, Débora, só me despedir. Um beijo para todo mundo e agradecer, né? Sempre estar aqui, poder estar aqui e falar sobre tudo isso. Tá bom? Um beijo. Beijo. Vou tirar aqui a gravação. Peraí.